Boa noite, obrigado. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Olá a toda a gente e falo consigo aí em casa. Boa noite, obrigado por estar aqui. E também falo com esta gente toda, estes amigos e amigas que enchem estas bancadas mais uma vez, as bancadas desta arena. E esta gente vem cá não só para apoiar, mas também para mostrar, olhem bem para estas pessoas. São pessoas que vêm aqui mostrar a vossa pinta, a elegância, seus pavões, seus tigres. É o que vocês são. Vocês são chihuahuas desta vida. De segunda a sexta, na RTP, eu estou com a Patrícia. Olá. E estou aqui também para fazer perguntas, para avaliar respostas e se a coisa correr muito bem, estou aqui para dar dinheiro. Arranquemos para mais uma edição do nosso... É coisa linda! Bem-vindos ao Joker! E durante o Joker, no ecrã atrás de mim, vemos duas torres. A torre do meu lado direito, aquela ali, terá o número de Joker, que são essenciais ajudas nesta demanda, nesta aventura que é o Joker. Do outro lado, temos a nossa torre do dinheiro, com patamares, cada patamar com uma quantia diferente. E a ideia é acabar o jogo na torre dos patamares o mais acima possível, porque quem acaba o jogo no topo da torre faz com que os confetis caiam e isso é sinal que ganha o prémio máximo de... 50 mil euros! Ai meu Deus! 50 mil! E hoje, quem é que tenta a sorte? Hoje vem a jogo um miúdo de 21 anos, está a estudar comunicação social e disse-me que quer ser jornalista na área do desporto. E por falar em desporto, joga golfe desde os 12 anos de idade. O vosso aplauso para o António Pinto! António! Por aqui, meu caro. António, seja bem-vindo ao Joker. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, António. Obrigado, Vasco. Meu caro António, meu rapaz, meu miúdo, como é que tu estás? Estamos bem. Estás bem? Sim. Estás nervoso ou não? Não. Nada nervoso, foi não? Sim, até estou tranquilo. Foste tu que fizeste a inscrição. Fui eu, uma Porquê? iniciativa. Porquê? Porque eu já era um espectador assíduo do Joker, então sempre que via pensava, um dia tenho que estar aqui, tenho que sentar nesta cadeira, tentar a minha sorte. E quando abriu as inscrições eu pensei, por que não? E inscrevi-me. Sozinho, falaste com os teus pais, eles disseram podes contar connosco, ou disseram, pá, não te metas Os nisso. meus pais aprovaram logo, portanto. Até porque o teu pai até está aqui como Super Joker, não é? Exatamente. Então um aplauso para o Miguel. Miguel, bem-vindo. Obrigado. E a tua mãe Rita também veio, não é? Sim, está ali atrás. Viu os dois homens da vida a virar Valentim de Carvalho e quis vir também. Um aplauso para a Rita. Rita, muito bem-vinda também. António, então, estás a estudar Comunicação Social Exatamente. na Católica. Na Católica. Um curso que eu tirei. Exato. Eu fico muito contente por estares a tirar Obrigado. esse curso 20 e tal anos depois de mim. Estás a gostar, não estás a gostar? Porquê é que decidiste tirar Comunicação Social? Eu para já estou a gostar do curso e acho que é aquilo que eu quero. Eu acho que aquilo que eu estou a retirar do curso é algo que eu gostaria de usar no futuro. E estou aqui neste curso porque quero seguir uma carreira no jornalismo desportivo. Esportivo. Exatamente. Em que área? Televisão, rádio, escrita? Diz-me tu. Eu gostava da televisão, mas eu também tenho um talento para a escrita, eu escrevo bem. E a rádio também é uma opção, porque eu também tive a cadeira de rádio na faculdade e gostei muito. Muito bem. Sim, e como foi assim uma cadeira mais prática. Foi o que eu mais gostei nessa cadeira da Católica, de rádio. É ter sido prática. Super prática e dava para fazer tudo. Sim, Eu dá. fiz sempre galhofa. A sério? Sempre galhofa. Até nas coisas mais sérias fazia galhofa. E depois levava nas orelhas. Não Sim. foi isto. O professor ria-se, mas não foi isto que eu pedi. Eu, mas não achou graça. Achei. Lá no fundo o Lá no professor fundo. tinha gostado. Portanto, olha, António, fico muito contente que esteja tudo a correr bem, que estejas no Obrigado. curso que queres. Obviamente que depois as portas abrir-se-ão para o teu futuro. Espero que Mas sim. agora, o teu presente passa por esta cadeira. Exatamente. Não me esqueci, és um estreante em concurso, certo? Sou. Mais 5 segundos de palmas para o nosso António. António, Muito bem-vindo. obrigado. Miguel, bem-vindo também. Antes de começarmos a jogar, como é que está a correr o golfe? É uma coisa que também levas a sério? Uma mais brincadeira? É hobby? É mais óbvio, eu gosto sempre de jogar bem, tento sempre dar o meu melhor possível, seja em torneios. Sim. E eu até costumo jogar mais com o meu pai, fazemos assim umas partidinhas de vez em quando, assim uns Sim. joguinhos. E é algo que. E sempre gostaste, ou quando eras miúdo, é pá, ó pai, golfe, vá lá, não apetece nada. Ou sempre gostaste de golfe? É que eu antes era mais futebol, eu cheguei a jogar futebol, mas entretanto deixei o futebol e passei-me a dedicar mais ao golfe. E ao longo do tempo comecei a gostar mais de ir ao campo, de dar uns shots e comecei a sentir mais prazer de ir ao golfe. Ok. Pai Miguel, o miúdo tem jeito no golfe ou não?
Obrigado pela resposta. Não, o grande objetivo dele é ganhar ao pai. É ganhar ao pai. Ok, baby steps. Começamos a ganhar ao pai e depois E já ganha algumas vezes. Muito bem. Sim. O Miguel é o Super Joker de hoje, o António é o filho do Miguel, é o meu concorrente. Dúvidas que tenhas aqui no Joker, pergunta-me à vontade. Obrigado. As regras acho que estão mais que sabidas. Sim. Miguel, boa sorte como Super Joker. António, bem-vindo. Seja obrigado. uma excelente noite para ti. Beijinho à mãe Rita. Vamos lá começar isto. Caríssimo António, a tua primeira pergunta para 200 euros é a seguinte. Segundo o ditado popular, os cães ladram e a água ferve, a caravana passa, a coruja voa ou a erva cresce. Sempre que eu ouço este ditado, eu lembro de uma conferência de imprensa do Jorge Jesus, que ele usou esta expressão, já não lembro em que contexto foi, mas na altura foi muito engraçado. E até aparece naqueles vídeos de a gozar com o Jorge Jesus. Não há vídeos que gozem com JJ. Há vídeos que enaltecem a sua grandeza. Exatamente. E com isto vem enaltecer a grandeza dele e por isso os cães ladram e a caravana passa. Bloqueamos a caravana passa. Os cães ladram e a caravana passa. Atenção, sou grande fã de JJ. Também eu. Uma simpatia de rapaz. Simpatia mesmo. A última vez que me cruzei com ele foi num avião. A sério? Num avião, eu a caminho de férias, ele a caminho. Portanto, veio a Portugal passar uns dias. E depois estava a caminho do seu clube. Sim. Viu-me e disse: também estás aqui. Também estás aqui. A resposta, os cães ladram e a caravana passa. Muito bem, António, começamos muito bem. Uma expressão popular que significa que se devem ignorar as provocações que possam impedir o progresso e esquecer críticas que não sejam construtivas. Já agora a expressão parece que tem origem num ditado árabe. Que diz que apesar dos cães ladrarem, a caravana segue o seu caminho e nada impede então essa progressão da caravana, mesmo com o latir dos cães. 200 euros, primeira resposta certa, e vamos já à próxima. 8 ajudas e a pergunta 2 para 500 é a seguinte. Como se designam os dois polos do Teatro Municipal do Porto? Baquê e Casa da Música, Batalha e Vilarinha, Rivoli e Campo Alegre, Ossada, Bandeira e São João? Aqui Casa da Música, Baquê e Casa da Música, vou logo descartar. Batalha e Vilarinha não pode ser porque Batalha é o cinema Batalha. Rivoli é um teatro, mas o Campo Alegre não é. Por isso, aqui a resposta terá de ser Sada, Bandeira e São João. É o que queres bloquear? Sim. Posso bloquear? Sim. Então, a pedido do António, bloqueamos Sada, Bandeira e São João. Teatro Municipal do Porto. Foste para Sada, Bandeira e São João. Sim. Pai Miguel, que resposta é que deu? Rivoli e Campo Alegre. Rivoli e Campo Alegre. Qual dos dois tem razão? É porque a resposta está na linha de baixo. O Teatro Municipal do Porto. 2 polos tem este teatro e apresenta uma programação multidisciplinar desde a sua reabertura em setembro de 2014, sob a direção artística de Tiago Guedes. António, foste para Sada, Bandeira e São João? Sim. E a resposta não está certa. Não está certa. O teu pai tem razão. Tá. Rivoli e Campo Alegre são esses os 2 polos do Teatro Municipal do Porto. António, como eu gosto de dizer, a parte boa do Joker é, ao contrário de outros concursos, falhas a primeira, foi um gosto, vai lá a tua vidinha, encontramos por aí. Aqui não. Faço sempre as perguntas que forem necessárias, 12, e se a coisa no final estiveres lá em cima, então ganhas 50 mil. Apesar de alguma resposta que pode vir errada, como acabou de acontecer. A consequência não é tanto na Torre do Dinheiro, ficas onde estás, mas 3 Jokers foram à vida. Ficas com 4 Jokers e com o teu pai ainda como Super Joker. É o Miguel Pinto, um aplauso para o nosso Super Joker. Miguel, bem-vindo, meu caro. Obrigado. Miguel, o que é que faz na vida? É do Porto, não é? Sim. E o que é que faz? Eu faço gestão de projetos de tecnologias de informação. Muito bem, há muito tempo? Sim, já faço há alguns anos. Muito bem. Quando soube da ideia aqui do seu filho em vir ao Joker, achou que era uma boa ideia? Achou que era uma coisa até normal para ele ou foi uma surpresa para si? Não, achei normal. Nós jogamos imenso em casa, estamos sempre até picados a ver quem é que acerta mais perguntas.
E pronto, achei normal. Não, ele fez um bocado de surpresa. Quando ele disse, já tinha o facto consumado e tendo escolhido a mim como super joker, deu bastante alegria. E está contente por ter sido a escolha, ou não? Sim, sim. Mesmo? Ou Claro. preferia que outra pessoa aí estivesse no seu lugar? Não, Estava ali ao pé da sua mulher? acho que sim. Para mim fiquei bastante alegre. Muito bem. Porquê é que o teu pai foi a tua escolha e foi a escolha número 1 ou havia mais escolhas? Foi a escolha número 1. Porquê? Porque o meu pai também já tem experiência em programas de televisão, já participou da Roda da Sorte. Na Roda da Sorte. Exato, com o Herman Com o José. Herman. E eu pensei, por que não? E decidi levar o meu pai aqui ao Joker e foi assim a primeira escolha, não pensei muito. Ó Miguel, em que ano é que foi a Roda da Sorte? 90s? 90. Acho que foi na fase final já. 94, 95, creio eu. E portanto não vem à RTP desde essa altura. Desde essa altura. Portanto, 30 anos depois aqui está. Olha, diga-me uma coisa, está na mesma. Está na mesma. António, Obrigado. estás com o teu pai como super joker. Daqui a Sim. nada haverá uma ronda bónus em que eu chamo o teu pai para te dar jokers. Claro que podes chamar o teu pai em qualquer altura, quando achares que a pergunta em causa tem um tema que basicamente assenta na perfeição ali na capacidade do teu pai. Sim. Miguel, até já. Um aplauso para o Miguel Pinto, o nosso super joker. Tudo a correr bem. António, nova tentativa para chegar aos 500 euros. A pergunta 2 não deu para alcançar esse patamar. Tentemos na pergunta 3. Aqui está ela. Terceira pergunta. A valer 500 com 4 jokers mais super joker. A pergunta é... Qual é o primeiro torneio do Grand Slam a ser disputado anualmente? Open da Austrália, Open dos Estados Unidos, Roland Garros ou Wimbledon? Eu sou um grande fã de ténis, gosto muito de ténis. Também praticas? Não jogo, eu sou mais um espectador do que um praticante. Aqui o Roland Garros é jogado em maio. Depois do Roland Garros temos o Wimbledon na relva, que é jogado no verão, em julho. O Open dos Estados Unidos é jogado entre agosto e setembro. E temos o Open da Austrália jogado em janeiro, que é o primeiro a ser jogado anualmente. Posso bloquear? Sim. Bloqueamos então Open da Austrália. O rapaz até foi às datas, pá! Até foi aos meses! É E se eu verdade. puxar por ele diz-me as máximas, as temperaturas máximas. Atenção! Por volta dos 20 graus aí na Austrália, em Melbourne. Na Austrália é um bocadinho mais. Sim, Na Austrália é um bocadinho... Aliás, de vez em quando até se sentem mal os jogadores, devido ao calor extremo que se faz na Austrália. é verdade. Se for do último para o primeiro, então falamos do Open dos Estados Unidos em quarto lugar, Sim. falamos do Wimbledon em terceiro, Roland Garros em segundo, e a tua resposta está corretíssima, muito bem, é Open da Austrália. E o Open da Austrália já foi disputado em relva. É A verdade, sério? é verdade. Havia Wimbledon e Open da Austrália com 2 grandes slams em relva. Hoje em dia só o Wimbledon é que é em relva. Estás nos 500 euros, estás bem, e vamos à última pergunta antes da ronda bónus. Era muito, muito importante chegares aos 1000. É um bom patamar nesta altura. Tentemos então a terceira resposta certa nas primeiras 4, e a pergunta 4 para 1000 é a seguinte. Qual destas instalações científicas se situa no Cerro Paranal, montanha no deserto de Atacama? Centro Espacial Kennedy, ITER, Grande Colisor de Hadrões ou Very Large Telescope? Eu aqui eu acho que eu aqui vou começar por descartar o Centro Espacial Kennedy e o Very Large Telescope. Não sei se no deserto do Atacama se realmente se realizam operações espaciais. Por isso eu aqui vou usar um joker entre Grande Colisor de Hadrões e ITER. Carrega no botão. E nesta diagonal entre Hadrões e ITER, o joker descarta ITER. Não é a resposta certa. Por isso eu vou seguir a minha intuição e a minha resposta final é Grande Colisor de Hadrões. Não usamos mais jokers? Bloqueamos? Sim. Vamos bloquear então Grande Colisor de Hadrões. Montanha no deserto de Atacama. Cerro Paranal. Qual destas 3 instalações, já não 4, 3, é que fica nesta montanha? Qual será?
A Patrícia dir-te-á a resposta certa. Alô, Patrícia, muito boa noite. Boa noite. E tendo em conta que o António gosta de desporto e mais, o António pratica golfe com o seu pai, eu pergunto a esta gente toda, malta, vamos dar umas tacadas? Então vamos a isso. Apresento-vos uma mulher que uma vez foi ter uma aula de golfe, é verdade. E nessa aula aprendeu que aquele pauzinho de madeira onde se coloca a bola antes da primeira pancada é o... Ti. É o ti. E imediatamente pensou que se um dia tiver que arranjar mais pauzinhos de madeira, onde é que ela vai? Ao Alentejo. Porque lá há o ti Manel, o ti António, o ti Joel, sem esquecer a ti Joana. Patrícia, boa noite. É na tantos. Estúpidas. Querida Patrícia. Sim. Patrícia, leva-nos então ao deserto do Atacama e fala-nos desta instalação científica. Qual é que é a resposta certa? Olha, falamos de um observatório situado na montanha Cerro Paranal e a localização foi escolhida por um comitê de cientistas pela estabilidade, secura e previsibilidade do clima, entre outros fatores. A operação desta instalação científica iniciou-se em 1996 e desde então permitiu uma melhor compreensão de várias questões científicas, como as explosões de raios gama, as características do buraco negro gigante no centro da Via Láctea e a existência de planetas extrasolares. A resposta certa é... Very Large Telescope. Very Large Telescope. Era a resposta certa. Aqui temos uma imagem. Isto fica no deserto do Atacama. Já agora, o grande colisor de hadrões é o famoso CERN, que encontramos na Suíça. Já ouvi falar. Exatamente. Sim. Quer dizer o quê? Estás nos 500 euros, não quer dizer nada em relação ao desfecho final do teu jogo. Ainda muita coisa pode acontecer. Agora, já aqui pressão em cima dos dois, porque é preciso já uma excelente ronda bónus. Um joker que chegue já é bom, mas nesta altura não tens nenhum. Só guardaste o teu pai como super joker. Portanto, em 4 perguntinhas, os 7 jokers foram à vida. Tentemos então que leias 10 perguntas para que o teu pai tenha a hipótese de dar 10 respostas certas e assim dar-te 2 jokers. Miguel, venha ter connosco, atenção ao degrau. Vamos à ronda bónus número 1. Aqui a meio. Miguel, bem-vindo. É um gosto. António e Miguel, isto é como se vê em casa, mas bastante mais complicado. Porque uma coisa é ver na televisão, outra coisa é aqui ao vivo. E eu serei bastante chato se achar que és capaz de ler mais rápido. Ok. Aqui o essencial é boa dicção, claro que sim, Sim. voz bem projetada e o mais importante, velocidade a ler. Boa sorte. 1 minuto, olha para o ecrã, o tempo começa agora. O arroz de pato é tradicionalmente confeccionado com qual destes alimentos? Chouriço ou pepino? Chouriço. Muito bem. Qual dos seguintes instrumentos musicais é uma flauta globular? Fagote ou ocarina? Fagote. Não, Ocarina. A Batalha de Gazala decorreu durante qual destes conflitos? Guerra dos 100 anos ou Segunda Guerra Mundial? Guerra dos 100 anos. Não, Segunda Guerra Mundial. Qual destas palavras corresponde a um advérbio de modo? Exatamente ou veemente? Exatamente. Muito bem. O Uruguai é banhado por que oceano? Atlântico ou Pacífico? Atlântico. Atlântico, boa. Quando muitas pessoas se encontram num espaço apertado, pode usar-se a expressão carapaus de cabés ou sardinhas em lata. Sardinhas em lata. Muito bem. Em 2024, quem assumiu o cargo de diretor de corrida da Fórmula 1? Eduardo Freitas ou Rui Marques? Rui Marques. Muito bem, um joker. Qual destes tipos de massa tem uma forma tubular? Rigatoni ou fuzile? Fuzile. Não, Rigatoni. Em que ano a cidade do Porto foi capital europeia da cultura? 1998 ou 2001? 2001. 2001, muito bem. Quem escreveu o livro Mário Soares de 25 de Abril? David Castanho ou Rui Ramos? Rui Rep. Não, David Castanho deu para 10ª pergunta lida e foram 6 respostas certas. Não são 2 jokers, mas ainda é qualquer coisa. Vem uma ajuda que se junta ao teu pai como super joker. Bom trabalho, Miguel. Um joker dado pelo Miguel ao António. Até já, Miguel. António, 1/3 do programa já feito, 4 perguntas que eu já fiz, mais esta ronda bónus e nesta altura estás nos 500 euros, subiste um bocadinho, tentemos que agora a subida seja mais prolongada, quiçá até os 50 mil, tens um joker e tens super joker, o teu pai, para te ajudar quando achares que é a altura certa. És tu que decides, está bem? Claro. Por isso, nesta altura, pensa muito bem se vale a pena ou não gastar ajudas e sim quais, ou o joker ou o super joker. Ok. Chamar o teu pai que seja mesmo à altura com a resposta certa na ponta da língua do teu pai. Vamos à pergunta 5. Sim. Para 1000 euros, a tua quinta questão é a seguinte. Quem realizou Terminal de Aeroporto, filme protagonizado por Tom Hanks? George Lucas, Quentin Tarantino, Steven Spielberg ou Woody Allen? Eu já vi este filme, é um filme muito giro, por acaso. Mas não sei quem realizou. E acredito que o meu pai, por gostar de cinema, talvez saiba. Por isso mesmo, vou chamar o Super Joker. Então chama lá o teu Super Joker. Miguel, vamos a isso. O António precisa da resposta certa. Ao lado do seu filho.
Não sei se é preciso, mas há um joker. Podem falar. Bom, então, eu acho que é aqui um bocado. Não tenho a certeza 100%, mas Sim. eu, por exclusão de partes, eu vou para o Steven Spielberg. Então vamos bloquear o Eu Spielberg. sei que os outros não conheço bem. George Lucas é do Star Wars. Exatamente, e a Tarantino, toda a gente conhece. Exato. E o Woody Allen não é o género do Woody Allen, e Spielberg tem uma filmografia muito grande, acho que eu gostava no Spielberg. Então vamos bloquear Steven Spielberg. Spielberg? Sim. Bloqueamos o Spielberg. Tom Hanks, Steven Spielberg. Será Vamos que é o ver. Spielberg a resposta certa? A verdade é que o Spielberg e o Tom Hanks são bons amigos. Sim. Já algumas vezes trabalharam juntos. Salvo erro, a primeira foi no Soldado Ryan, Já ouvi falar. um filmaço Sim. sobre o desembarque na Normandia. Espetacular. Espetacular. Gostava muito de ver. Aquela cena dos aliados a desembarcar. A cena inicial. Inicial, o som. É, O som dos tiros é Incrível. inacreditável. Agora, será que uniram forças novamente? O Tom Hanks a ser protagonista e o Spielberg a realizar? Vamos ver. Tarantino não é a resposta certa. E o Woody Allen, isto não é o tipo de filme do Woody Allen. Não parece. Lucas ou Spielberg? Falamos de um filme de 2004 que relata a história de um cidadão chamado Viktor Navorsky, cidadão de um país de leste que vai a caminho de Nova Iorque e quando desembarca no aeroporto JFK descobre que há uma guerra civil no seu país, houve um golpe de Estado e assim, de repente, não tem país, não tem pátria e o seu passaporte não é válido e não tem sítio para onde ir. Sim. Então fica a viver no aeroporto. Fica lá a dormir. E... Fica viva. Sim, sim. O aeroporto não é um mau sítio para se viver. Há de tudo. O problema, quer dizer, vais pedir um hambúrguer e custa-te 14 euros. Sim, é absurdo. Lucas ou Spielberg? A resposta está corretíssima. Muito bem, Steven Spielberg. Bom trabalho, Miguel. Obrigado. António, deu para subir. Sim. E há pouco não desenvolvi uma coisa que foi até importante, que é esta subida agora prolongada. Exato. Na primeira parte, em 4 acertaste 2. Sim. Agora, a missão que dás a ti próprio, eu apenas sugiro, mas podes aceitar, dá a ti próprio esta missão, que é acertar na 5, que já aconteceu, Sim. na 6, na 7 e na 8. Mais Ok, 3 ok. respostas certas e chegas aos 50 mil para compensar aquelas 2 erradas no início. O teu pai já só volta depois da pergunta 8 para te dar jocas, mas tens ainda um jokerzinho. Sim. Vamos à próxima pergunta. E com a próxima pergunta, metade do jogo fica feito. Sim. A pergunta 6, a valer uns bons 3 mil euros, é esta. O cume do Monte Vinson, situado a cerca de 4.892 metros de altitude, é o ponto mais alto da América do Sul, Antártida, Ásia ou Europa. Eu aqui vou logo tirar da equação Ásia e Europa, sendo que na Ásia temos os Himalaias e na Europa julgo ser um monte nos Alpes. Agora, entre América do Sul e Antártida não tenho bem a certeza, por isso vou usar um joker entre estes 2 continentes. Muito bem. Disseste que vais usar um joker e eu emendo-te, vais usar o joker. Sim. Não há mais nenhum. Tem E que ser o importante. último joker, entre as 2 opções, América do Sul e Antártida, descarta uma. E descarta a América do Sul. Sendo assim, vou bloquear a Antártida. É a minha resposta final. Queres bloquear a Antártida? Sim, Boa sorte que aquilo é grande. Hein? é verdade. Bloqueamos a Antártida. 4.892 metros de altitude. É enorme. O Monte Vinson. Deve o seu nome a um senhor chamado Carl Vinson. E não falamos da Ásia. E o joker que usaste, o último que tinhas, retirou a América do Sul. E agora estamos entre a Antártida e a Europa. E dizes tu que o ponto mais alto da Europa é onde? É nos Alpes. E por isso foste para a Antártida. Sim.
é amplamente procurado por alpinistas em busca de um desafio? Gostas de desafios e adrenalina ou és mais... Por isso é que eu estou aqui no Joker. Tá bem, mas em termos de desporto, gostas de desporto? Vês-te a saltar de paraquedas? É assim, eu gostava de experimentar, mas não é algo que eu veja assim com grandes olhos. Tu é mais pé assente na terra, não é? Exato, é dar uns shots Um golfezinho e tal. Exato. Pois bem, o cume do Monte Vinson, onde é que isto fica? Antártida ou Europa? A tua resposta está certa, muito bem, António! Já agora, quem é que é Carl Vinson? Carl Vinson, que dá nome a este monte, ele era congressista norte-americano do estado da Geórgia, acérrimo defensor da realização de expedições àquela região e tal o amor que tinha pela região, batizou-se este monte como Monte Vinson e estás nos 3.000 euros. E a próxima pergunta vai ter um de 2 desfechos. Não tem jokers. Foi. Isso facilita-me a vida. Resposta certa é o que todos queremos, sobes aos 10.000. Exato. Resposta errada, não queremos, mas pode acontecer. Se isso acontecer, cais para os 200. E se caís para os 200 na pergunta 7, 8, 9, 10, 11, 12, tens que acertar em todas depois para ganhar os 50.000. Certo. Antes da próxima pergunta, és do Porto, estás a estudar em Lisboa, vieste sozinho, vieste acompanhado, como é que tem corrido essa experiência num rapaz do Porto de 21 anos que de repente sai da sua cidade natal e vem para Lisboa? Eu embarquei nesta aventura sozinho. Eu achei que em Lisboa, depois no futuro, iria ter mais oportunidades e ofertas de trabalho. Sim. E por isso achei que para o meu sucesso no futuro e para poder assegurar esse mesmo futuro, Lisboa seria a melhor cidade para ficar. Portanto, no teu caso é uma aventura a dobrar, não é só entrar na faculdade, é o sair também do teu Porto Exato. e ir para Lisboa, que se calhar conhecias, mas não conhecias assim tão bem. Não conhecia. Como é que tem corrido a aventura em Lisboa? Tem corrido bem? Tem corrido bem. Socialmente? Sim. Já fizeste amigos? Sim, bastante. Vieste sozinho do Porto? Completamente sozinho? Completamente sozinho. O que é que tu disseste a ti próprio no dia em que fizeste as malas e saíste de casa? Assim, não me lembro bem do que disse propriamente a mim, mas estava com o mindset de agora vou para Lisboa, vou ter que começar a assumir umas responsabilidades e ganhar uma maturidade que... Ok. O que é que tiveste que aprender a fazer? A fazer massa. Eu gostei do ar. Vasco, eu aprendi a fazer massa. Pá. Atenção. Cuidado. Atenção. Pôr esparguete numa água a ferver. Calminha. E como é que está a tua massa? Está fixe? Está fixe. Já te fartaste de comer massa ou não? Eu geralmente até levo as refeições assim congeladas, portanto... Não, bem, ok. Não sou assim grande cozinheiro. Eletrodomésticos. É tal doméstico. Máquina de lavar, essas coisas todas. Também já dominas isso tudo ou não? A máquina de lavar também geralmente leva roupa para o Porto para lavar, portanto não tenho assim grande experiência no que toca a eletrodomésticos. Vais de carro para o Porto? De autocarro. Vais de autocarro? Sim. Portanto, o homem mete-se no autocarro e leva um malão cheio de roupa suja. É Tá isso mesmo. Vais todos os fins de semana? Vais de 15 a 15 dias? Geralmente vou todos. Está a correr tudo bem, não está? Sim, está. Muito bem. António, estava aqui a pensar, vi aqui o teu nome e António Pinto é um grande nome para um repórter, pá. Por acaso. É um grande nome. O comentador António Pinto. Então não é? É. E imagina rádio, não é? Sim. Muito bem, ligamos em direto para o Dragão. António Pinto, tempo e resultado. Epá, António Pinto é um grande nome. Sim, é. Muito bem. Sou muito bem. António, estás a um passo de chegar aos 10.000, mas um passo em falso manda de cá abaixo para os 200. Sim. Portanto, agora, sem ajudas, desejo-te a maior das sortes. Obrigado. Está bem? Que seja uma pergunta que saibas a resposta e caso não saibas, que a luzinha da roupa suja esteja contigo. Amém. Ele disse amém, que maravilha. A pergunta 7 para 10.000 é a seguinte. António, antes da pergunta, peço que escutes isto com atenção. A pergunta para 10.000 é a seguinte. Quem indicou o cantor Bill Withers para o Rock and Roll Hall of Fame? Foi o Bruno Mars, o Lionel Richie, o Maya Hawthorne ou o Stevie Wonder? Eu aqui não diria Bruno Mars por não ser um contemporâneo do Bill Withers. E assim que estava a ouvir a música, eu pensei, vão perguntar quem é o cantor que canta esta música. E tu saberias a resposta? Eu saberia. Chatice, a pergunta não é essa. Fez. 20 segundos.
Mas aqui... Quem é que já descartaste? O Bruno Mars. O Mayer Hawthorne não sou grande conhecedor. Conheço mais o Lionel Richie e o Stevie Wonder. Tens 10 segundos. Eu aqui vou bloquear o Lionel Richie. Bloqueamos a resposta Lionel Richie. Se a pergunta fosse quem canta isto, dizias logo Bill Withers. Sim. Ok. Bill Withers, um nome não tão comum e não tão popular, digamos assim, como por exemplo um Stevie Wonder ou um Lionel Richie. No entanto, canções como o Ain't No Sunshine, que acabámos de ouvir, o Lean On Me, o Grande Just the clássico. Two of Us, que é uma canção que eu adoro, Muito bonita. são canções do Bill Withers. Sim. E o mérito do rapaz, o mérito do Bill Withers é tão grande que entrou no Rock and Roll Hall of Fame. E quem é que indicou o nome dele para o Rock and Roll Hall of Fame? Bruno Mars, descartaste-o bem, não é a resposta certa. Sim. Mayer Hawthorne também não é a resposta certa. Portanto, ficamos entre Lionel Richie e Stevie Wonder. E tu foste para o Sr. Richie. Sim. E eu tenho que perguntar ao teu pai, de uma outra geração, mais maduro. Que resposta é que o Miguel deu? Vasco, aqui também não tenho a certeza entre estes dois, precisamente. Lionel dúvida? Richie e Stevie Wonder. Dei Stevie Wonder, mas pode só ser que tenha sido Lionel Richie. Entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 2015. Lionel Richie ou Stevie Wonder? Um deles é a resposta certa. António, se és tu a ter a resposta certa, 10 mil. Se é o teu pai a ter a resposta certa, cais para os 200. E caindo para os 200 na pergunta 7, tens que acertar em todas. Sim. A tua resposta, Lionel Richie. Não está certo. Era mesmo Stevie Wonder a resposta certa. António, acontece, se vês o Joker, já me disseste sim, acontece inúmeras vezes esta questão de tens que acertar em todas. Okay? Sim. Para já, o que é muito importante? Acertar na próxima. Chegas aos 500, uma pergunta teoricamente até acessível, chegas aos 500 e o teu pai vem para te dar jokers. Jokers esses que depois podes poupar, se calhar na pergunta para 1000 ou até na pergunta para 3000, e guardas para as últimas. Certo. Últimas essas que queremos que seja para 10 mil e 50 mil. Para já então concentração para esta pergunta. Eis a tua pergunta 8, vale 500. A pergunta é a seguinte. Qual destes animais é invertebrado? Carapau, estrela do mar, sapo ou zebra? Quando estamos a falar de animais invertebrados, estamos a falar de animais que não possuem esqueleto. E aqui o carapau, que eu já comi carapau algumas vezes, e sei que o carapau tem aquelas espinhas que são um bocado fáceis, são um bocado Ok. chatas de se tirar. Sim. Já comeste zebra? Nunca. Nunca comi nenhum destes animais aqui. Estrela do mar, talvez é que causa mais dúvidas, mas julgo. Na verdade, sapo eu acho que até tem esqueleto. Então o que é que bloqueamos? 5 segundos. Estrela do mar. Está bloqueado. Falas em Estrela do Mar e imediatamente na minha cabeça a canção do Jorge Palma toca. Das melhores canções de sempre, alguma vez feitas neste país. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte. Jorge Palma, ganda Jorge. Agora, falamos de animais invertebrados. Qual destes 4 é invertebrado? Carapau, já o comeste? Estava bom? Pergunto-teu. Estava salgadinho. Estavas... Estava salgadinho, sim. Gostas de peixinho? Bastante. Sardinhas, sim ou não? Claro. Claro. Nos Santos. Bem. No prato ou no pão? Prefiro no prato. Olha. Está bem, entendo-te. Está bem. Mas no prato há pão? Ou não? Sim, um pãozinho também. Tens que pôr a sardinha em cima do pão. Em cima? Comes a sardinha, não vais ao pão. Segunda sardinha em cima do mesmo pão. Ok. Comes a sardinha e no final vais ao pão? Não vais à terceira sardinha. E vais comendo sardinhas e sardinhas e sardinhas e só no final da sexta sardinha e que no pão já ficou resto da sardinha, o azeite, bocadinhos da pele da sardinha, tu aí é que comes o pão. E o pão vai estar o quê? Fome. E vais à sétima sardinha. E por aí em diante. Foste para a Estrela do Mar. A resposta... Está certa, sim senhor, muito bem, António.
€500, primeiro passo dado. Agora, o trabalho não é só teu, o trabalho é em equipa. Vamos juntar mais uma vez o pai e o filho. Miguel, venha ter connosco. Vamos à ronda bónus número 2. António, tu na primeira leste 10, a décima mesmo ali ao soar do gongo. Sim. Vou pedir para que lês mais rápido, porque eu acho que Ok. consegues ler mais rápido, tá bem? Sim. Lê mesmo mais rápido. Ok. O teu pai acertou em 6, a ver se agora consegue dar 6 ou mais ainda. Ok. Boa sorte, vamos à segunda ronda bónus, mais 1 minuto no relógio, o tempo começa agora. Em informática, o erro 404 indica que uma página contém vírus ou não foi encontrada. Não foi encontrado. Certo. Que atriz protagoniza o filme Minha Linda Senhora 1964? Audrey Hepburn ou Elizabeth Taylor? Audrey Hepburn. Certíssimo. O adjetivo azado é um antónimo de capaz ou inoportuno? Inoportuno. Muito bem. Quem foi o primeiro futebolista português a vencer uma bola de ouro? Eusébio ou Luís Figo? Eu sei. Boa. O Dia da Europa celebra-se em 17 de Abril ou 9 de Maio? 17 de Abril. Não, errado. Luanda é capital de que país? Angola ou Moçambique? Angola. Muito bem, um joker. Que ativista foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 1992? Rigoberta Menchú ou Shirin Ebadi? Shirik Ebadi. Não, foi o Roberto Manchu. Qual destes nomes designam tipos de calcário muito usado em escultura? Alabastro ou nanquim? Alabastro. Muito bem. A peça de teatro Telhados de Vidro é uma adaptação de um texto que dramaturgo? Arthur Miller ou David Hare? Arthur Miller. Não, David Hare. Em qual destes locais da Ilha da Madeira existe uma estátua do Cristo Rei? Cabo Girão ou Ponta do Garajal? Cabo Girão. Não, Ponta do Garajal. Qual era o pseudónimo do escritor? Acabou o tempo. 10 vezes outra vez e 6 respostas certas outra vez. Repetimos a estatística da primeira e o Miguel, como já foi chamado como Super Joker, já não volta. Miguel, foi um gosto tê-lo aqui no Joker. Um aplauso para o Miguel Pinto. Bom Obrigado. trabalho, Miguel. Um novo Joker na torre e o teu pai deu-te sempre um Joker, quer na primeira, quer na segunda ronda, e quando o chamaste, o teu pai ajudou-te na questão do filme não era do Tarantino, era um filme de Spielberg, do Terminal do Exatamente. Aeroporto. E por isso temos o Miguel de consciência tranquila e a dar-te um Joker. Exatamente. E agora, António, tentar guardar este Joker. Sim. Pá, o máximo tempo que consigas. Faltam 4 perguntinhas. 4 respostas certas, ganhas 50 mil. Certo. Vamos à pergunta 9. Vale 1000, tens um Joker. A pergunta é a seguinte. Qual destes termos designa o empenho persistente em converter alguém a uma religião ou ideologia? Hedonismo, proibicionismo, proselitismo ou teísmo? O proibicionismo não é de certeza. Agora estamos entre hedonismo, proselitismo e teísmo. Eu acho que aqui tenho de olhar mais para a etimologia da palavra, que eu acho que aqui é importante. E quando falamos de religião ou ideologia, falamos também da disciplina de teologia. E por isso mesmo a resposta para a qual eu estou mais inclinado é mesmo o teísmo. Para mim é que eu julgo ser a resposta certa. Teísmo? Sim, vamos bloquear. Então vamos bloquear o teísmo. O empenho persistente em converter alguém a uma religião ou ideologia. Olha, era mais ou menos aqui mais a questão da ideologia, não é? Sim. Quando és pequenino e és de um clube diferente do clube do teu tio, Sim. e está o teu tio, é pá, és do Sporting, pá, tem que ser do Benfica, pá, não é? É. E nós, está bem, é. E não. E fingimos que somos do Benfica à frente dele, mas depois... Não é? Bem, a resposta proibicionismo não é a resposta certa. O que é o proibicionismo? É uma doutrina que defende medidas de proibição por parte do Estado de certos produtos ou atividades. Sim. O hedonismo não é a resposta certa. É nome de canção de uma banda chamada Skankanansi, não sei se te lembras. Não conheço. É uma grande canção. E o que é o hedonismo? É uma doutrina filosófica que encara o prazer como o bem e o objetivo supremo da vida. O que interessa é o prazer. Sim. Agora, ficámos com as duas opções da linha de baixo. E foste para o teísmo. Sim. E percebi o que é que tu fizeste. Deixa-me cá olhar etimologicamente para a palavra e isto faz lembrar o quê? E foste para teísmo, acreditando na questão da religião, Sim. da ideologia. A tua resposta não está certa. Infelizmente não está certa.
A forma de pensares estava certa, porque eu te vou dizer o que é a resposta, o que é dizer teísmo. Teísmo é a crença na existência de um Deus único, criador do mundo. Isso é o teísmo. Okay. Agora, falávamos aqui em converter alguém a uma religião ou ideologia. Era o proselitismo. E aqui falamos então de a evangelização, mas o termo tem, obviamente, vindo a ganhar nos últimos tempos uma conotação negativa. Sim. Quase que é retira-te a liberdade de escolha. É alguém que chateia. Isso quer dizer o quê? Faltam 3 perguntas. Estás no 0. Não tens jocas, mas podes ainda sacar daqui 1000 euros. Dá-me 3 respostas certas e ganhas 1000 euros, está bem? Vamos lá, António. Pergunta 10, a valer 200. A tua 10ª pergunta é a seguinte. Em Lisboa, pedir uma bica é o mesmo que pedir um batido, um café expresso, um copo de leite ou um croquete? Eu, que vim do Porto para Lisboa, tive que começar a aprender estes vocabulários. Já sabias. Sim, já sabia que Imperial é um fino. Para mim continua a ser fino, mas pronto. E pedes cá finos? Peço. Pedes finos? Mas é mais nos Estão cá cafés os que eu teus já comi. pais. Pedes finos? Peço. Assim, de vez em quando. Muito bem, de vez em quando. Claro. Mas aqui em Lisboa, a bica não é um batido, também não é um copo de leite, nem um croquete. E só nos sobra o café expresso. E é essa a hipótese que eu vou bloquear, café expresso. Posso bloquear? Claro. Muito bem. Queres ver uma coisa muito Slumdog Millionaire? Então, Eu comecei a beber bicas no bar da tua faculdade. a sério? Na faculdade onde eu andei. Foi aí que eu comecei regularmente a beber café. Porque eu até ao 12º ano não bebia café. Eles agora até Entrei na faculdade e pensei, eu agora posso fazer coisas de adultos. Olha, quero um café. E foi aí que eu comecei a beber café. Eles agora até têm assim uns vales, 10 cafés, 6 euros. Incrível. 10 cafés, 6 euros. Sim, assim um vale de 10 cafés. Para tu veres como eu sou antigo, Sim. quando eu pagava cafés, pagava em escudos. Ai. Olha, a tua resposta, obviamente, está certíssima. É o café expresso, claro que sim. Bica, café expresso, resposta certa e faltam 2 perguntinhas. E dá para sacar daqui 1000 euros. Olha, nem chegámos a pensar ou a falar alto. O que é que tu farias com 50 mil? Tinhas ideias para os 50 mil ou não? Uma delas era viajar para o Brasil, que eu gostava muito de conhecer o Brasil. Ok. Agora já não é possível, infelizmente. E outra coisa que eu gostava de fazer era comprar o meu carro próprio, que eu tirei a carta há pouco tempo. Entretanto, tenho estado a dividir o carro com o meu irmão. Ok. E eu gostava de ter assim um... Atenção, se ganhares 1000 euros dá para comprar um carro. Dá. Não te garanto é que venha com 4 rodas e porta. Ou se calhar é daqueles carrinhos de brincar de Hot Wheels e... Com 1000 euros vais à aventura, não é? Sim. É verdade. Exato. Dá para comprar um carro em 2ª ou 3ª ou 4ª ou 15ª mão, mas dá para comprares um carro com 1000 euros. Exato. Se calhar, se aguenta uma viagem até ao Porto, logo se vê. Mas olha, falámos em aventura, pronto, era uma aventura, não é? Claro. Há um acima num carro que custou 500 euros, logo se vê. Falaste na viagem ao Brasil, não dá agora, porque não vais ganhar 50 mil euros, portanto, com 1000 não dá para levar toda a gente, mas pergunto eu, é para levar toda a gente para o Brasil? É a minha família mais próxima. Talvez quem mora comigo no Porto, os meus pais, o meu irmão. Essa era uma prioridade. Depois, logo se via quem é que se juntava à viagem. Logo se via. Exato. Era algo que eu tinha de ponderar Este homem ia muito fazer bem. um concurso. Quem quer vir comigo ao Brasil? É isso, não é? É. Logo se via quem é que ia, não é? É como se fosse quem quer ser milionário, Mas iam contigo ao Brasil. Exato. Porquê o Brasil, já agora? Porque eu sempre, desde pequeno, tive o sonho de ir ao Brasil, de conhecer o Rio de Janeiro, conhecer as praias. Foi um país que sempre chamou a atenção e sair sem os 50 mil era algo que... Era um sonho que eu de certeza ia realizar. Muito bem. Então, olha, espero que o Brasil um dia seja uma realidade para ti, para os teus pais, para o teu irmão e para mais pessoas que queiram ir para a viagem, não é? Claro. Será um belo concurso, mas para já este concurso tem mais 2 perguntinhas, uma para 500 e a outra para 1000 euros. Vamos à penúltima pergunta. Pergunta 11. A valer 500, a pergunta é... O Polo Museológico Vilar Formoso, Fronteira da Paz, é um memorial a qual destes diplomatas? Aristides de Sousa Mendes, Carlos Teixeira Branquinho, José Augusto Magalhães ou José Calvedo Magalhães? O único nome que conheço aqui é o Aristides Sousa Mendes.
que teve um papel muito importante nas guerras mundiais. Numa das guerras mundiais, os outros não estou a ver mesmo quem são. E aqui eu também não sei qual é a resposta certa a esta pergunta. Mas eu aqui vou arriscar, vou guardar o Joker para a próxima pergunta e vou bloquear Aristides Sousa Mendes. Então bloqueamos Aristides Sousa Mendes. Portanto, queres guardar o Joker para a última, não é? Sim. Olha aí para o teu ecrã. Pois. Vê lá o número que está à frente dos Jokers. Quantos é que tens? Pois é. É verdade. Ainda bem que não usaste o Joker. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que não caí na tentação de dizer vou usar Até o Joker. carrega lá no botão. Podias carregar no botão à vontade. Sabe? Nada! É uma pergunta para 500 e bloqueaste o nome que te diz qualquer coisa. Sim. Aristides Sousa Mendes. Patrícia, qual o diplomata homenageado neste polo museológico? Bom, nós temos aqui 4 diplomatas portugueses. E a história é a seguinte: em 1940, o cônsul de Portugal em Bordeaux emitiu milhares de vistos, permitindo a fuga para a liberdade a muitos que fugiam ao nazismo. Para honrar esta ação e relembrar o papel crucial que Portugal desempenhou no acolhimento aos refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, em 2017, a Câmara Municipal de Almeida inaugurou em Vilar Formoso, a localidade que viu chegar muitos destes refugiados, um polo museológico em memória do diplomata português de seu nome, Aristides Sousa Mendes. Bem, António, boa resposta. António, falta uma. Sim. Uma perguntinha e uma resposta certa. Se me deres esta resposta certa, então ganhas 1000 euros. Se falhares, ganhas 0. Podes não ir a jogo, porque há um patamar com dinheiro, o primeiro com dinheiro, que é o patamar dos 200 euros. Ainda é qualquer coisa. É o primeiro patamar com dinheiro. 200, caso não saibas a resposta certa, é um caminho a seguir. Se souberes a resposta certa, ou caso não saibas, queres arriscar, e se o risco compensar, então o prémio final poderá ser de 1000. Mas atenção, resposta errada, 0. Vamos à última pergunta, António. Pergunta 12, a valer 1000. A tua última questão é esta. Qual destas espécies piscícolas é tradicionalmente capturada nas pesqueiras do Rio Minho? Lampreia, pimpão, ruivaco ou tenca? Eu aqui não tenho mesmo a certeza de qual será a resposta certa. É que o nome que me chama mais a atenção é lampreia, mas não tenho mesmo a certeza se será mesmo a lampreia o peixe mais capturado. Tens duas hipóteses. Jogar pelo seguro e ganhar 200 euros, ou arriscar e ganhar 1000. Se bem que esse risco, já sabes, também pode ter aqui o patamar do 0 envolvido. Sim. Tu é que sabes. Tens 18 segundos. Apetece ir a jogo, sim ou não? Eu acho que aqui prefiro jogar pela segurança. 200 euros? Sim, É o que tu queres? sim. Mando parar o tempo? Sim, podes mandar. Então, se o rapaz quer jogar pelo seguro, quem sou eu para pensar o contrário? Tempo parado. António não vai a jogo, António ganha 200 euros e António, deixa-me dar-te um grande abraço, deixa-me dar-te os parabéns porque adorei este tempo passado contigo. Obrigado. Tivemos aqui momentos de boa galhofa. Deixa-me dar também um abraço, boa sorte. Que tudo corra muitíssimo bem, que obrigado. consigas no final do curso perceber o que é que queres fazer. Já percebi que o desporto é uma coisa que pode ser um caminho, seja na televisão, seja na rádio, seja na imprensa. Aquilo que eu mais quero, obviamente, é que encontres esse caminho e que sejas muito feliz e pode ser que um dia nos encontremos por aí. Quanto aos teus pais, já percebi que dão todo o apoio, isso é fundamental. O teu pai foi um excelente super joker, deu-te sempre várias ajudas e um aplauso para o Miguel e um aplauso também para ti. Sais do joker com 200 euros. Obrigado. Parabéns, tudo a correr bem. Obrigado. Beijinho, Rita. Miguel. Antes de irmos embora, anda cá. Vou fazer a pergunta outra vez, porque eu quero saber que resposta é que darias. Portanto, 200 são teus, Sim. mas caso fosse a jogo, o prémio seria de 1000 ou de 0. A pergunta final, mais uma vez, pergunta 12. Qual destas espécies piscícolas, que é uma palavra que eu adoro, é tradicionalmente capturada nas pesqueiras do Rio Minho? Lampreia, pimpão, ruivaco ou tenca? Eu aqui arriscaria em lampreia. Era a minha resposta final. Já comeste lampreia? Que eu me lembro, não. Já comeste pimpão? Também não. Já comeste ruivaco? Não. E a tenca? Já comeste a tenca? Nunca. Irias para a lampreia? Iria. E se bloqueasses a resposta à lampreia,
Ganhavas 1000 euros. Era Ah, lampreia, pá, claro pá. que sim, era lampreia. Olha, ganhas 200, gostei muito de conhecer. Obrigado. Um grande aplauso também Obrigado. para o nosso Super Joker Miguel. Terminamos com a certeza de que este rapaz tem um caminho pela frente. Hoje esteve aqui à minha frente e portou-se muitíssimo bem. Ganha 200, poderia ter ganho 1000, mas guardamos os 50 mil, quiçá para o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira com o seu Super Joker. Encontramos aqui na RTP, temos já então esse encontro marcado. Fique connosco, tenham uma excelente noite. Até à próxima.